Vamos falar muito de dinheiro nesse vídeo. Vem comigo que eu vou contar para vocês quanto custa o intercâmbio no Havaí. Aloha! Eu sou a Ana Paula e em 2019 eu saí daqui de São Paulo e fui fazer um intercâmbio para estudar inglês no Havaí, mais precisamente na ilha de Oahu. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e à série Hawaii. Aloha! Vou dizer aloha novamente? Vou, porque esse já é o terceiro vídeo da série Hawaii, então já somos todos o quê? Somos todos Ohana. Ohana, palavra havaiana usada para definir família, para se referir àquelas pessoas que estão sempre com você, que são ligadas pela amizade. Inclusive, se você aí do outro lado ainda não assistiu os outros vídeos da série, vale a pena estar dando uma olhadinha, vou colocar aqui na tela, porque o conteúdo está imperdível. É importante lembrar que eu fiz a minha viagem em 2019, então os valores que eu vou falar aqui são com base do período que eu fui, que foi 2019, beleza? Como eu falei no meu primeiro vídeo, eu fechei a minha viagem de intercâmbio com a agência chamada Fluency Pass. Eu vou colocar aqui, inclusive, no histórico do vídeo, o link da agência. Eles me passaram um orçamento em cima daquele briefing que eu tinha passado para eles, que tinha uma série de detalhes que eu contei lá no meu primeiro vídeo. Então, eles consideraram nesse orçamento 4 semanas, considerando escola, moradia compartilhada com uma pessoa do mesmo sexo, seguro viagem, que é simplesmente obrigatório, e os livros. O orçamento que eles me passaram eram 3 opções e os valores iam entre 8 mil e 13 mil reais. Essa diferença de valores, ela se decorreu por causa da moradia. A moradia que era a chave para ser ou mais caro ou mais barato. Porque a localização, o bairro, né, onde você ia morar, a distância entre ela e a escola, se ela tinha alguma comodidade como piscina, churrasqueira, tudo isso influenciava no valor da moradia. Com a Fluency Pass, eu também paguei mais R$500, porque as aulas acabavam em uma sexta-feira e eu teria que fazer o check-out da casa onde eu morei no sábado. Só que eu achei que ia ficar uma viagem muito corrida e eu quis ficar um dia mais. Então, para poder ficar um dia mais na residência estudantil, eu tive que pagar uma diária de R$500. Então, foi mais um valor que eu tive que acrescentar no meu orçamento aí do intercâmbio. O que eu ainda não comentei em nenhum momento aqui dessa série Hawaii é que, apesar do meu intercâmbio ter sido apenas de 4 semanas, na real, eu fiquei no Havaí quase 5. Porque eu fiquei um dia a mais após o término das minhas aulas e eu cheguei alguns dias antes, porque eu achei que se eu chegasse no domingo, que era o dia do check-in na minha casa, ia ficar muito corrido, para na segunda-feira já começarem as aulas. Então eu preferi chegar com alguns dias de antecedência. Eu cheguei lá na quarta-feira à noite. Então eu passei 3 noites em um hostel que eu fechei pelo decolar.com. O hostel chama... Eu tenho até uma colinha aqui, viu, gente? Porque são muitos números que eu vou falar. Waikiki Beachside, e eu paguei em 3 noites o valor de R$429,65. Outro gasto que eu tive com a minha viagem antes de chegar lá foi com a passagem aérea. E a história da minha passagem aérea, ela é um pouco interessante. Porque quando eu fechei o intercâmbio e eu fui atrás de pesquisar as passagens, os valores ida e volta estavam em torno de 7 mil, 6 mil reais, e eu achei um absurdo pagar isso para viajar espremida na econômica. Falei, não vou pagar. Então, eu comprei a minha passagem muito em cima, porque eu fiquei realmente acompanhando os preços o tempo todo, para ver se tinha alguma baixa. Até que em um dia, assim, tipo, já próximo da viagem, acho que mais ou menos um mês antes, eu consegui comprar pelo site 123 Milhas, ida e volta, pelo valor de R$3.055,02. Foi realmente um achado. Mas como tudo na vida, tem um porém. A minha viagem foi um pouquinho longa, né? Tô sendo modesta, um pouquinho longa. Eu demorei 30 horas e 20 minutos para chegar até o Havaí. Isso mesmo, eu tive 2 escalas no meio do caminho. Vamos lá. Eu saí daqui de São Paulo para Miami num voo de 8 horas e 25 minutos. Aí eu fiquei 5 horas e 5 minutos em Miami. Aí eu peguei um outro voo até Los Angeles, um voo de 5 horas e 57 minutos. Depois eu fiz a segunda escala, que foi de 4 horas e 48, e peguei o outro voo, né, que foi o último, para chegar em Honolulu, que foi de 6 horas e 7 minutos. E a volta, eu gastei ao total 30 horas e 24 minutos. Por quê? A minha volta ela foi um pouco estranha, se você olhar assim no mapa dos Estados Unidos, porque eu fui de Honolulu pra Dallas, em um voo de 3 horas e 55 minutos. Fiquei 3 horas e 39 em Dallas. Aí eu peguei um voo de 5 horas e 56 até Nova York. Fiquei 5 horas e 46 em Nova York e peguei o último voo dessa viagem de volta pra São Paulo, que foi um voo de 9 horas e 45 minutos. Cansei só de ler.
Aí vocês perguntam, você se arrependeu? Jamais faria novamente. Por quê? Porque eu economizei entre 4 e 3 mil reais. Então, pra mim, valeu super a pena. E como eu cheguei, assim, com alguns dias de antecedência e fiquei um dia a mais, eu não fiquei cansada, assim, extremamente cansada. Não foi extremamente corrido. Inclusive, se eu posso dar um conselho pra vocês, hashtag fica a dica, aproveitem se vocês têm essa possibilidade de chegar uns dias antes ou ir embora uns dias depois. Isso facilita muito a vida, porque realmente é uma viagem longa. E não existe voo direto de São Paulo para Honolulu. O caminho mais comum é São Paulo até Los Angeles e de Los Angeles você vai para Honolulu. Então, recapitulando a matemática aqui, ó. Os valores que eu gastei em reais. O intercâmbio, que eu recebi os orçamentos de 8 a 13 mil reais. A diária extra na residência estudantil, que foi de 500 reais. A hospedagem de 3 noites no hostel, que foi de R$ 429,65. O voo de ida e volta, que foi R$ 3.055,02. Isso dá um total de, os tambores, R$ 16.984,67. Eu coloquei nesse valor total o valor mais caro de 13 mil reais do intercâmbio. Aproveitando, já se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, porque tem muita coisa boa vindo por aí. E vai lá no Instagram também e me segue, porque toda a minha viagem de intercâmbio está salva lá nos meus destaques, nos meus stories, nos meus feeds. Vale a pena estar dando uma olhadinha. Vamos falar de dólares agora. Vou falar aqui o preço de algumas coisas que eu paguei lá no Havaí. Na época, eu paguei o dólar R$ 3,90 e eu já tinha achado extremamente caro. Mal sabia eu que o mundo ia girar e ele ia ficar quase o dobro, não é mesmo? Saudades quando ele ainda era R$ 3,90. Pois bem, como eu já falei aqui, na escola onde eu estudei, no período da tarde, tinha algumas atividades extras que você pagava à parte. Então eu peguei o calendário desse período que eu estive por lá, vou colocar aqui na tela para vocês entenderem, tá bom? Produção, por favor. Então, a gente conseguia se programar um pouco melhor, porque eu conseguia enxergar quais atividades, quais passeios eu queria fazer com a escola e quais não estavam nessa lista e que eu queria fazer à parte, ou mesmo que estivesse, que eu não queria ir com eles. Enfim, rolava uma organização que ajuda muito. Tudo isso tinha um valor. Então, durante a semana, a escola abria esses passeios e aí, se você tivesse interesse, você colocava o seu nominho lá na lista. Vou dar um exemplo aqui. Troca a tela aí, produção. Hike para Lani Cay. Como vocês podem ver, já tem o nome do passeio, o que é, o professor responsável, porque como eu já falei aqui, o professor ia com a gente, não necessariamente era o professor que você estava tendo aula, qualquer outro professor da escola podia acompanhar, porque as turmas eram todas misturadas, independente de você estava no básico, no avançado ou no intermediário. Então, você já tinha também o horário em que ia acontecer a trip, você já tinha as informações relacionadas, se tinha alguma vestimenta necessária, o que a gente ia fazer. Essa, por exemplo, a gente ia subir a montanha e depois nós iríamos para a praia. E aí, quando abria, já tinha o valor. Essa viagem custou $15 e eles colocam exatamente o que está incluso. O transporte, o guia, na verdade, era o professor, porque como a gente ia ter que subir uma montanha, essa montanha precisava de um guia, então o professor tinha que subir com a gente. E aí você coloca o seu nome, se inscreve e paga esse valor na hora de você ir. Outro exemplo que eu vou dar aqui é da Manoa. Esse passeio foi só o transporte e custou $12. Uma outra coisa que esse não tem, mas que o de Lani Cay havia, é uma lista de espera. O que acontece? Como a gente ia de van, a van tem vagas limitadas. Então, se a lista tivesse preenchida, eles faziam uma lista de espera, onde você colocava o seu nome. Caso algum aluno desistisse, a escola entrava em contato com você e você entrava no passeio. Por isso que quando abria, todo mundo saía correndo para botar o nominho lá. Normalmente no Havaí, os lugares que estão ligados a naturezas como praias, montanhas, você não paga para entrar, porque a natureza é free. Por isso que a escola sempre deixava muito claro o que é que você estava pagando. E normalmente era mais a questão do transporte. Que apesar do Havaí ser uma ilha, é um pouco complexo, mas isso é assunto para um outro vídeo. Desses passeios que eu fui, apenas 2 eu tive que pagar para entrar. Foram eles. Vou pegar aqui minha colinha. Diamond Head, eu tive que pagar $1 para entrar, para subir a montanha.
E Hanauma Bay é a única praia do Havaí que é paga e custa $7 o dia inteiro. Esses foram os únicos passeios, incluindo natureza, em que eu realmente tive que pagar para entrar. Vou falar agora de outros gastos que eu tive, que são importantes vocês saberem também. Eu gastei $60 num chip para internet, com internet ilimitada. Porque apesar do Havaí ter Wi-Fi, se nos Estados Unidos você tem Wi-Fi em vários lugares, eu acredito que seja importante você ter ali com você uma internet o tempo todo, né? Falando de comida, como vocês viram no segundo vídeo da série, eu morava numa casa onde eu tinha uma cozinha. Então, na maioria das vezes, eu optei por ir até o Walmart, que era mais barato, comprar comida e fazer minha própria comida. Com $100, eu comprei comida mais ou menos por umas 3 semanas, incluindo café, almoço, janta e bebida dessas 3 refeições. Restaurantes, tá? Os restaurantes lá, você tem desde restaurantes muito baratos até muito caros. Dá pra você comer com $5, como dá pra você gastar 100, 200, o quanto você tiver. Eu confesso que eu não fui muito a restaurantes lá, eu acabei ficando mais na comida caseira mesmo. Uma outra coisa, assim, porções. Quando você tá indo pra North Shore, que é a parte norte da ilha, onde tem aquelas ondas gigantes, a parte onde ficam os surfistas, você passa por vários lugares onde tem food trucks. As porções, por exemplo, de camarão, batata frita, custavam em média entre $12 e $18. Transporte. Quando eu fui, eles ainda usavam passe. Então você tinha a opção de comprar por $5 o passe do dia, que você podia ir e voltar quantas vezes você quisesse no transporte público. Mas hoje eu já fiquei sabendo que eles trocaram para cartão, onde você coloca o dinheiro e você vai gastando conforme a necessidade. Igual nós temos aqui em várias cidades do Brasil. Uma outra coisa que eu também gastei lá, em um dia, nós alugamos um carro, contando o aluguel do carro, gasolina e seguro, nós gastamos $200. Como nós estávamos em 4 pessoas, deu $50 para cada um. Bom, esses foram os principais valores que eu quis trazer para vocês terem uma base de quanto custa o intercâmbio ou até mesmo a viagem para o Havaí. E se você for realmente comparar o Havaí com algumas outras cidades dos Estados Unidos, realmente ele acaba sendo um pouco mais caro quando você pensa em estadia, em estudo, em comida, mas a parte muito positiva dele é em relação aos passeios, porque você acaba gastando muito pouco. Se você for para outros lugares, você pode gastar o triplo, até 4 ou 5 vezes mais. Então, quando você começa a colocar na balança, às vezes o Havaí não é tão caro quanto as pessoas possam imaginar. E vocês, acharam caro, acharam barato? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, tá bom? E já vai se preparando por aí, porque no próximo vídeo eu vou contar aquilo que ninguém conta, que ninguém fala sobre o Havaí. Eu vou contar pra vocês, tá bom? Um beijão e até o próximo.